Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Bom, gente, nós continuamos hoje com a nossa série sobre as 6 grandes tradições da espiritualidade cristã e vamos falar ainda sobre a tradição carismática, descobrindo a vida no poder do Espírito Santo. Eu gostaria que a nossa igreja, que nós como cristãos, como evangélicos, usássemos todas as tradições. A tradição contemplativa, a tradição de santidade, em que cada crente buscasse uma vida mais santa diante de Deus. E gostaria também que nós entendêssemos e usássemos essa tradição carismática, porque ela é muito significativa. Dentro disso, e fazendo uma pequena retrospectiva, bem rápida, a tradição carismática concentra-se na capacitação dos dons do Espírito Santo e no fruto do Espírito Santo. Nós já vimos aqui também que carismático vem da palavra carisma, a palavra grega é charis, que significa uma graça. Carismático é aquele que é movido pelos dons do Espírito Santo. Por isso que a gente vai dar tanta ênfase a isso. Os dons são manifestações sobrenaturais concedidos pelo Espírito Santo para a edificação da igreja, para que a igreja cumpra seu papel, cumpra o seu propósito. Sem o trabalho sobrenatural do Espírito Santo em nossa vida, o Espírito Santo que cria energias que são necessárias, a nossa força, a nossa disciplina pessoal seria inútil. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Não podemos contar apenas com o nosso braço, com a nossa sabedoria, com as nossas estratégias, com os nossos programas. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. A tradição carismática enfatiza a dependência do Espírito Santo. Nós não podemos depender exclusivamente do nosso esforço. Os efeitos da presença dos dons na vida da igreja, elas excedem em muito as nossas expectativas. Orar por um enfermo, evangelizar um ateu ou uma pessoa revoltada contra o evangelho, realizar uma grande obra, aconselhar um viciado, são tarefas que muitas vezes ultrapassam os nossos recursos pessoais. Às vezes, grande parte do nosso trabalho em nome de Jesus acaba se tornando um obstáculo para a obra de Deus na vida da igreja, porque nós queremos nos sobrepor ao cabeça que é Cristo, à força que o Espírito Santo nos dá. Quantas vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha? Nós achamos que temos controle sobre Deus. Nós achamos que conhecemos Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra Deus fazendo coisas extraordinárias. Você sabe disso? Quantas coisas magníficas a gente lê na Bíblia. E não somente no Velho Testamento, veja o Novo Testamento, veja o que Deus fez na igreja. Coisas que extrapolaram as regras, as leis da física, da guerra, da medicina, da economia. Então, isso tudo tem a ver com a tradição carismática. Hoje, quando o Espírito Santo nos manda fazer alguma coisa, nós colocamos Deus na caixinha. Ah, isso é muito caro, é muito longe, nós somos poucos, eu não sou capaz, eu não tenho jeito para isso, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo. E aí a gente vai colocando Deus na nossa caixinha e a gente vai tocando o barco. A tradição carismática nos lembra que Deus deseja nos levar por caminhos nunca dantes percorridos. Ele quer surpreender a igreja. Ele quer jogar por terra a nossa incredulidade. É isso que a tradição carismática nos ensina. A tradição carismática nos lembra de que nós podemos ser pessoas ousadas. Nossa igreja, com poucas pessoas, com poucos recursos, mas Deus pode fazer alguma coisa grande. Imagine aquele grupo de discípulos numa situação dramática, Cristo
havia sido crucificado, um grupo ainda pequeno, pessoas incultas, pessoas pobres. E Jesus chega para eles, ressuscitado, e fala: vocês vão para o mundo inteiro e pregar o evangelho, é para todo mundo. É isso. Então, eu citei aqui a frase do William Carey, o pai das missões modernas. Façam grandes coisas para Deus e esperem grandes coisas de Deus. É isso. Esse tipo de frase está dentro da tradição carismática. Nada de, nós somos pobres, nós somos pequenos, nós vivemos aqui num lugarzinho assim tão simples. Então a gente tem que esperar que as pessoas se convertam, nós temos que esperar que os viciados sejam libertos, espere que os enfermos sejam curados, espere que os recursos sejam multiplicados, espere que as portas sejam abertas. Que portas nós estamos precisando para ser abertas aqui, nesse lugar? Eu quero mostrar um paradigma bíblico da tradição carismática, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era carismático, também. Além de ser um mestre, além de ser um evangelista, o Paulo tinha muitos dons. Né? E ele era também um carismático. Paulo era um homem equilibrado. Ele tinha uma preocupação objetiva e racional do evangelho, né? Mas também tinha uma compreensão dos dons. Ele valorizava também os dons. Paulo disse certa vez lá em 1 Coríntios: eu dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. E ao mesmo tempo, ele disse: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Notem, uma igreja que estava empolgada com o dom de línguas, ele fala: vocês estão tão preocupados com isso, mas sem amor não vai valer de nada. Então, Paulo, ele nos legou um tratado racional sobre a teologia, lá em Romanos. Você lê Romanos é uma peça de profunda teologia. Então, Paulo era uma pessoa que raciocinava, que pensava, era um intelectual, um teólogo. E também ele nos legou o melhor ensino prático sobre o exercício dos dons espirituais, lá em 1 Coríntios. A conversão de Paulo foi impressionante. Todo mundo sabe como ele teve um encontro com Jesus, enquanto ele estava a caminho de Damasco para perseguir cristãos. E ele teve esse encontro com Jesus. Em seguida, depois de se converter, ele passou 3 anos no deserto da Arábia. Foi um período de isolamento, um período essencial para a vida dele. E sobretudo, nessa escola do Espírito Santo. Eu não sei como, a gente não sabe o que ele passou ali na Arábia, mas ele realmente foi um período de reflexão, de comunhão com Deus, de ensino do Espírito Santo. Depois, nós sabemos que de 3 anos após, ele voltou para Damasco, onde ficou um breve período de tempo. E de lá, ele teve que fugir para Jerusalém, e depois disso ele desaparece por 10 anos. Veja, já se vão mais de 13 anos após a conversão dele. E ele só reaparece em Antioquia, pronto para as suas viagens missionárias. Nós sabemos que ele realizou 3 viagens missionárias. E eu vou destacar um incidente em cada uma dessas viagens, apenas um, para ilustrar o caráter carismático do ministério de Paulo. Em Atos 13, de 1 a 4, olha só o que ele diz. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. E então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram para a missão, para Chipre. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, notem, ação do Espírito Santo no chamado, ação do Espírito Santo enviando,
Eles foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Ontem, toda essa ação. Isso tem a ver com o movimento carismático, com a tradição carismática. Quando eu falo movimento carismático, não pense na igreja pentecostal aqui do lado. Pense no algo que já vem lá da Bíblia, na palavra de Deus. E aí, na sua primeira viagem missionária, ele teve um encontro de poder lá em Chipre. Na ilha de Chipre, eles tiveram resultados extraordinários, tanto que o procônsul da ilha, um tal de Sérgio Paulo, convidou-os para conversar no palácio. Mas um homem de nome Bar-Jesus, ou Elimas, tentou detê-los. Era um mágico local e um pregador das suas heresias. E aí, em Atos 13, de 9 a 11, nós lemos o seguinte: então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas, esse mágico, e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura abrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que guiasse pela mão. Não, não é uma coisa extraordinária? Então, Paulo não era simplesmente um sujeito que ficava ali refletindo, escrevendo. Isso é a ação do Espírito Santo na vida dele. Deixa eu passar isso para agora. Eu li muitos livros do irmão André. Lembra do irmão André? O contrabandista de Deus. Ele levava a Bíblia, contrabandeava Bíblias para a União Soviética. E ele conta num dos seus livros, que é esse daí, o contrabandista de Deus. Ele estava no carro dele, cheio de Bíblia, passou lá, em determinado lugar, numa alfândega, sei lá o que é aquilo, né? E aí os soldados vieram e pediram para ele descer, e eles queriam ver o carro dele, o que tinha no carro. E o irmão André falou assim: Senhor, o Senhor deu vista para tantos cegos, tira a vista desses homens, desses soldados. E ele conta, né, que os soldados foram e não viram as Bíblias, e ele continuou a viagem. Isso deveria nos estimular. Né? Mas são recursos, aquilo que eu falei, porque é fácil falar teoricamente, eu não conto só com o meu braço. Eu não conto só com a minha sabedoria. Eu não conto só com isso. Nós temos recursos dados por Deus para realizarmos a sua obra. Não é só a nossa estratégia logística, não é só a nossa capacidade. Na minha igreja tem engenheiro, tem juiz, tem isso, tem aquilo. Nada disso. Tem muito mais do que isso. Na segunda viagem missionária, lá em Filipos, houve 3 milagres. A conversão de Lídia, a libertação de uma jovem escrava que tinha um espírito que predizia o futuro, essa história é bem conhecida, e a conversão na prisão. Quando Paulo preso, houve um terremoto, as portas se abriram, ninguém fugiu e o carcereiro de Filipos se converteu. Obra de Deus naquele lugar. E na terceira viagem, lá em Atos 19, 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Olha essa expressão aí. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. Já pensou? Alguém pede meu lenço? Olha, presta o seu lenço aí, Silvio. Eu vou levar lá para a minha vizinha, ela vai tocar no seu lenço e ser curado. Não estou dizendo que a gente faz isso, né? Nós não fazemos mais isso. Mas está falando como Deus agiu. O Espírito Santo age como ele quer. É como o vento. Foi aí que eu usei essa expressão de colocar Deus na caixinha. Porque vento você não tem o que fazer. Você não pode controlar o vento, tá? E quando eles tocavam neles, nos lenços, ficavam curados. E de outras pessoas saíam espíritos maus. O Paulo é um exemplo, é um paradigma, lá no Novo Testamento, para essa
tradição carismática. Sem falar em Jesus. Jesus, como eu já disse aqui, Jesus representava todas as tradições. Jesus, ele colocou em prática tudo aquilo que nós vamos ensinar aqui. Falar aqui, temos já falado e ainda vamos falar. Jesus era carismático, pelo poder do Espírito. Ele foi guiado pelo Espírito, etc. E Paulo, esses exemplos aqui que eu estou dando. Tá bom? Vamos ficar por aqui.